Você já parou para pensar que a vida é feita de movimento? Árvores nascem, árvores morrem. E você pode ver que numa floresta, até mesmo as árvores que são da mesma espécie, umas crescem mais rápido, outras devagar, entendeu? Mas nós podemos ver padrões na natureza que não precisam, por exemplo, de uma tomada, que não precisam de gerenciamento humano. Um exemplo é o movimento de rotação e translação que está acontecendo nesse exato momento. A Terra dando voltas em volta de si mesma, né, em torno de 24 horas, e dando voltas em volta do Sol, no torno de 365 anos, não, 365 dias exatamente, né? Perdão. Então, quem é que sustenta tudo isso? Muitas pessoas hoje tentam evitar a existência de um Deus Todo-Poderoso, mas o Salmo 19, verso 1 em diante vai dizer: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia discursa outro dia, uma noite discursa outra noite, e deles não se ouve nenhum som, mas por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Eu quero dizer que para o sucesso na sua vida, o sucesso na vida do ser humano está em compreender essas coisas, porque, por exemplo, se a gente for olhar a abelha, ninguém precisa pedir para ela fazer um hexágono perfeito, né? Ninguém precisa pedir para ela colher pólen ou mesmo produzir mel. Ela faz isso naturalmente, né? Se nós formos ver também o salmão nada milhas, quilômetros, para rio acima, inclusive, para desovar no local onde ele nasceu, e logo depois que ele desova, ele morre. Isso é muito interessante. Quem foi que colocou essa programação dentro da mente do salmão? E se você pegar um salmão e colocar ele para escalar uma árvore, ele vai morrer, porque não é a área dele. Se você pegar, por exemplo, a abelha e prender ou colocar ela na fumaça, ela não vai funcionar. E assim é também o leão. Ele não precisa fazer um curso para aprender a caçar, para aprender a espreitar, para explodir, para ser o rei da selva. Ele não tem medo de nada. E essa programação, quem colocou nele foi Deus. E outra coisa, ele age e vive segundo a natureza dele. A aranha, por exemplo, ela tece teias geometricamente perfeitas e resistentes, que muitas vezes se rivalizam até com a força e a resistência do aço. Quem foi que fez isso? Para o que ela foi criada? Ela sabe para o que ela foi criada, para criar teia. Ela não foi criada para caçar na selva, ela não foi criada para nadar, né? O pato, né, recém-nascido, a mãe não precisa ir lá e ensinar ele a nadar. Ele já nada por si. Entendeu? Então, a vida, ela depende disso, de nós entendermos qual que é o nosso propósito. Deus te criou para um propósito. Se você for ver, por exemplo, uma vaca, um elefante, quando o seu filhote nasce, ela não recebe ali um curso de como cuidar do seu filhote. Ela sabe cuidar, ela tem um instinto materno aguçado de tal forma que se chegar outro animal ali perto, entendeu? É logo rechaçado, a mãe alimenta, a mãe produz o leite de forma natural, entendeu? Então, ela sabe para o que foi criada, ela age de acordo com a natureza e também o seu propósito. Se formos analisar também o golfinho na hora que ele nasce, ele já sabe nadar, ele já sabe que ele tem que seguir ali a sua mãe, entendeu? O falcão peregrino, ninguém ensinou ele a dar um voo rasante na velocidade de 320 km por hora
para assim para atingir a sua presa. Então eu quero dizer para você que nós temos como ser humanos que identificar o propósito para o qual nós fomos criados. Se nós quisermos, por exemplo, ter sucesso ou efetividade, a gente não tem que ficar correndo atrás do sucesso. Nós temos que identificar, né, o propósito para o qual Deus nos criou. Veja, por exemplo, o João de Barro. Ele vai lá e ele cria a casa dele, ele constrói a casa dele tranquilamente, né? O cão farejador, ele nasce com mais de 300 milhões de células olfativas para identificar determinados tipos de odores, entendeu? Então, cada pessoa nessa terra veio com um propósito, veio para uma missão. E o Catecismo de Westminster vai dizer na primeira pergunta: para que o homem foi criado? Para glorificar a Deus e desfrutar de sua presença. Eu quero dizer para você que Jesus Cristo, ele é o único caminho, a verdade e a vida. Foi isso que ele disse quando ele estava com os discípulos indo para a cruz. Ele falou: vou preparar-vos lugar para que onde eu esteja, vocês também estejam. E na casa de meu pai há muitas moradas, né? Se não fosse assim, eu não teria dito. E Tomé, quando olha para Jesus, ele fala: Senhor, mas como nós podemos saber o caminho? E Jesus vira assim para eles, ali em João 14,6, e diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Então talvez você esteja perdido, porque está com um peixe tentando escalar uma árvore, né? Ou, por exemplo, está tentando, como um pássaro, tentando voar debaixo d'água. Eu quero dizer que a frustração e o estresse, ele muitas vezes vem por nós estarmos trabalhando ou fazendo coisas que Deus não nos chamou para fazer. Será que você está estressado, está perdido, sem rumo, depressivo, porque tem feito coisas que Deus não te chamou para fazer? O cansaço vem justamente por isso, por nós tentarmos fazer coisas que não temos facilidade, que não temos o dom, coisas que Deus não nos chamou para fazer. Geralmente, aquilo que Deus nos chamou para fazer, nós temos facilidade, e as pessoas até falam: poxa, mas como ele tem facilidade? Mas é o dom. Quando você vê outra pessoa fazendo: poxa, eu gostaria de fazer aquilo. Não tente se igualar, não se compare a outro, porque você foi feito individualmente, diferente no meio de 8 bilhões de pessoas. Não existe nenhuma personalidade como a sua. O dom que Deus te deu foi para somar e abençoar a vida de pessoas que estão ao seu lado, assim como eu estou fazendo com o meu dom, né, que é falar de Deus. Eu gosto de estudar, eu gosto de resolver problemas, né? Eu gosto de pregar, de gravar vídeos, entendeu? E é através disso que eu mudo a vida de pessoas. E você tem que identificar para o que Deus te chamou, para que você possa também mudar a vida de pessoas. Se você ficou até aqui, se inscreva no nosso canal, divulgue esse vídeo, né? Deixe seu like para que o YouTube possa assim divulgar os nossos vídeos. E se você quiser conhecer mais sobre os nossos livros, nosso trabalho, né? Clique no link aqui abaixo. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.